Agradecendo a exposição do Dr. Leonardo Barreto e Max Stabile, eu passo agora a palavra ao Dr. Marlon Reis, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral eleitoral, doutora Sandra Quirô, saúdo a todos os presentes, agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, ministro, louvando sua atitude e que considero da maior grandeza e que me orgulha de integrar, na minha humilde condição de magistrado no interior do Maranhão, esse poder judiciário brasileiro que dá sempre mostras de vibração democrática. Venho aqui, apesar de compartilhar com Vossa Excelência, apesar de integrar os distintos à magistratura, não peço que me vejam aqui na condição de magistrado. E tampouco utilizarei argumentos jurídicos na minha exposição, até porque me parece que um pouco mais de utilidade eu poderia agregar com fatos sociais. Fatos sociais que eu vivencio de diversas maneiras, também na condição de juiz eleitoral na pequena cidade de João Lisboa, na condição de doutorando em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas, e no momento eu me debruço sobre o estudo avançado desses temas, e também na condição de pensador que há muito tempo tem buscado contribuir para a evolução dos costumes políticos da sociedade, seja ajudando a fazer a lei da ficha limpa, seja ajudando a compor o movimento de combate à corrupção eleitoral, que é uma rede imensa hoje de organizações sociais, que, inclusive, deflagrou hoje mesmo uma nova iniciativa popular tratando, dentre outras coisas, do tema do financiamento de campanha. O que eu queria apresentar a Vossa Excelência, a Vossas Excelências, a todos os presentes, é uma breve reflexão sobre o impacto social da doação de campanhas por empresas, matéria que tem integrado as minhas preocupações como pessoa, como magistrado e como estudioso. A primeira questão a ser observada diz respeito à existência de um monopólio, podemos dizer, das doações de campanha empresariais. Embora nós tenhamos registrado que, nas eleições de 2010, 98% das doações eram provenientes de pessoas jurídicas, de empresas, não é razoável imaginar que as empresas brasileiras estejam doando. Não. Apenas as empresas que integram um muito restrito círculo das construtoras, dos bancos e das mineradoras. São as empresas que doam. Todas as demais centenas de esferas de experiência empresarial não participam significativamente. O que significa dizer que não é justo imaginar que as empresas estejam monopolizando as doações de campanha. Não são elas, ministro Luiz Fux, são uma pequena porção delas. E empresas que, diga-se de passagem, mantêm e precisam manter estreitas relações com o poder público, razão pela qual pesquisas acadêmicas, como uma mencionada já no primeiro dia de audiência pública e realizada na Universidade do Texas, revela que as empresas que doam para as campanhas, elas têm um retorno de R$ 8,50 para cada real, desculpe a expressão, investido na campanha. Porque se trata de uma relação de causa e efeito, já que não é sem retorno que essa doação se dá. E era isso que eu queria, nesse primeiro momento, afirmar. Sequer há pluralismo entre as expressões do mundo econômico nessas doações. Sequer há multiplicidade de fontes nessa questão. Então, eu perguntava, e tenho mantido contato sempre com líderes sociais e empresariais, e perguntava a dois deles, de uma grande organização empresarial brasileira, uma representação associativa, se eles se sentiam confortáveis nos contatos com o Congresso Nacional, e eles me disseram não,
apesar de se tratar de uma das mais importantes e representativa de grande parte do PIB brasileiro. Disseram, não, nós não temos tido facilidade, e justamente isso ocorria, na visão deles, por não estarem entre essas empresas as doadoras de campanha. Por outro lado, é curioso, e aí eu passo para esse slide, que essa relação, que, a meu ver, não é republicana, ela se reconhece não republicana. Ela se reconhece não republicana. E a maior demonstração disso é que as empresas, partidos e candidatos se apressam na tentativa de utilizar mecanismos que dificultem ou inviabilizem o reconhecimento dessas doações. Lamentavelmente, nos acostumamos a ver, e a lei foi alterada em 2009, na mini-reforma, para prever expressamente a possibilidade do manejo de verbas doadas aos partidos políticos para as candidaturas. E o resultado é esse. Nas eleições do ano passado, 71% das doações a candidatos a prefeito de capitais foram ocultas. Qual é o mecanismo? Em lugar de doar para o candidato, doa-se para o partido. O partido doa, por sua vez, para o candidato. Na prestação de contas do candidato, ele apresenta como origem do dinheiro o partido político e não a empresa. E isso é um sinal evidente de que essa relação não republicana é vista como não republicana por aqueles que a praticam. Não interessa aos empresários, a muitos deles, vincular seus nomes a determinados receptores da doação. E, por outro lado, não interessa a candidatos vincular seus nomes a determinados setores da economia. O que levaria a isso? Num país democrático, em que a Constituição proclama a transparência em todas as relações que envolvam o interesse público. Posso registrar, Excelência, que eu tive a grata satisfação de, numa medida que não imaginei pudesse provocar algum retorno imediato, do ponto de vista da institucionalidade brasileira, decidi, no âmbito da minha zona eleitoral, a 58ª zona eleitoral, que a lei de acesso à informação, ela, como se aplica a todas as matérias de interesse público, haveria, sim, de se aplicar o tema das doações de campanha. Não havia, pelo contrário, a lei é clara ao afirmar sua incidência sobre todos os âmbitos de matérias que envolvam ou que possam envolver o interesse público. E considerando que o voto deve ser a expressão consciente de uma vontade formada a partir de um fluxo informacional suficiente, eu considerei, como juiz eleitoral, que a falta de uma informação tão preciosa como a daqueles nomes das pessoas físicas e jurídicas que doavam para as campanhas, ela poderia, sim, implicar negativamente, até na validade, na legitimidade política e filosófica do voto. E, por isso, considerando que a Lei de Acesso à Informação, que também se aplica, se estende a todos os âmbitos do Poder Judiciário, e me valendo da condição, não de magistrado especificamente, mas desse outro aspecto rico e interessante da nossa justiça eleitoral, que é o exercício da atividade administrativa das eleições, eu decidi que, com base nos pressupostos da Lei de Acesso à Informação, que afirmam, inclusive, a desnecessidade de que haja requerimento para que o dado esteja disposto, eu determinei que os candidatos se preparassem para informar os nomes dos doadores. Os candidatos da minha comarca, nenhum deles questionou a juridicidade desse ato, a validade, sob o ponto de vista constitucional, a aplicabilidade dessa lei ao caso. E outros magistrados seguiram o exemplo, em vários estados, inclusive no Mato Grosso, onde vários magistrados fizeram o mesmo, no Paraná, no Tocantins, Amazonas, até que, para nossa grata felicidade, o Tribunal Superior Eleitoral fez o mesmo. No dia 24 de agosto de 2012, pela primeira vez, houve uma publicação antecipada, em plena campanha, de nomes de doadores, a partir das listas enviadas nos dias 6 de agosto e 6 de setembro. Mas, para a decepção geral, lá estavam as doações ocultas, a impedir que os eleitores soubessem quem, de fato, eram os doadores. Então, se, por um lado, houve uma frustração, por outro lado, houve uma revelação. Mais do que nunca se pôde afirmar que
não é do feitio dos grandes doadores e dos candidatos que recebem essas doações torná-las públicas. Não se trata de uma relação que se considere apta a vir a público com facilidade. Esses gráficos que eu exibirei rapidamente, eu explicarei do que se tratam. São dados que eu levantei na coordenação, aliás, eu era coordenador adjunto, junto com o professor David Fleischer, da Universidade de Brasília, uma pesquisa intitulada Reforma Política. E nessa pesquisa, nós identificamos que a presença dos eleitores nas urnas, ela não é igual no mesmo tipo, independentemente do tipo de votação. Ela varia imensamente. Eleitores, dependendo da região do país, o que envolve também dados relacionados ao IDH, que foram as variáveis que nós coletamos para comparar, para colocar sob cotejo. Nós verificamos que, dependendo da região do país, havia uma maior variedade de presença, de abstenção, dependendo do tipo da eleição. Na região norte, uma intensa variação, intensíssima variação, chegando ao ponto de haver abstenção de quase 40%, ou de mais de 40% nas eleições de 98, e uma imensa abstenção, também de quase 40% no referendo das armas. Já na região Nordeste, também uma grande distinção. Nas outras regiões, sempre marcada essa diferença, havia uma distinção um tanto menor, sendo que a abstenção começava a cair, a abstenção máxima, até que chegássemos na região Sul, com as menores taxas de abstenção e com um nível de um pouco maior igualdade de comparecimento, independentemente do tipo de pleito. Ora, a que isso nos interessa? Isso nos interessa porque eu queria abordar aqui, nesses minutos que me faltam, a causa. Até agora nós falamos sobre o recebimento desse dinheiro. Mas por que esse dinheiro é necessário? Esse dinheiro é necessário porque, na nossa visão clientelista, é preciso pagar pela eleição. Eu, certa vez, ministro Luiz Fux, tive a coincidência de sentar-me ao lado de um senador da República, num voo, e eu vou dar aqui um testemunho. Precisava escrever um artigo que me havia sido encomendado pelo amigo Silvio Costa, redator-chefe do Congresso em Foco. E ele me pediu: Marlon, escreva sobre por que as eleições são tão caras. E eu, que viajava ali por coincidência ao lado de um senador, eu conheço muitos parlamentares por conta da lei da ficha limpa, e eu perguntei: senador, eu tenho que escrever aqui um artigo, mas eu não sei o que falar. Por que as eleições são tão caras? E ele me respondeu: porque nós precisamos pagar os cabos eleitorais. O apoio político é pago. Nós precisamos contratar as pessoas que mobilizam os votos. Por isso, nós precisamos cada vez mais de dinheiro, porque são poucas pessoas especializadas. E eles cobram cada vez mais. E a disputa eleitoral se dá assim. Não há candidatura sem dinheiro para pagar essas pessoas, para mobilizar essas pessoas. E eu acabei escrevendo isso no artigo, claro que sem citar a fonte, como eu faço agora, mas se trata de um testemunho de algo que eu tive a oportunidade de vivenciar. Para concluir, eu queria mencionar a todos os presentes, especialmente a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, que hoje, nesta data, a sociedade civil, reunida em mais de 70 organizações nacionais, lançou um brado contra a doação empresarial. Hoje, pela manhã, no Conselho Federal da OAB, cujo plenário estava repleto de pessoas vindas, inclusive, de outros estados, todos os meios de comunicação, os principais meios de comunicação, estavam presentes para ouvir o brado da sociedade civil brasileira. A doação empresarial precisa acabar. Ela foi afirmada e reafirmada por todos os que ali estavam como um verdadeiro câncer que corrói a nossa democracia, porque desiguala os pleitos, desnivela. A corrida não é pelo voto, diziam, a corrida é pelo financiamento. O resto é desdobramento lógico, que é demonstrado pelos dados que vêm sendo extensivamente apresentados a Vossa Excelência desde o primeiro dia. E eu quero afirmar que a sociedade brasileira tem consciência dessa realidade. O Supremo Tribunal Federal está
tem a oportunidade de tratar de uma matéria que é do extremo interesse, do direto interesse de toda a sociedade brasileira, e que já identificou essa estranha realidade, onde se doa por interesse, se obtém lucro com a doação, se reduz a igualdade de oportunidades nas disputas e se recebe esse dinheiro por um objetivo claro. Qual o objetivo? Para finalizar, o objetivo é a compra da consciência dos nossos cidadãos e das nossas cidadãs. E, com essas palavras, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui presente. Obrigado. Agradecendo a participação do Dr. Marlon Reis,